Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Por favor, me deem aí um feedback. Se vocês estão me ouvindo. Tudo certo? Sejam bem-vindos. Vou só fixar aqui no comentário nossa live materiais. Sejam bem-vindos. Quem está chegando aí? Fiz o comentário aqui, vou deixar ele fixado. Quem entrar, saber do que nós estamos falando. Dei uma atrasadinha aí de uns minutinhos, que é o horário aqui do Rush, para colocar a criançada na cama. Mas agora já estou aqui com vocês, eu já peço perdão pelo nosso cenário. Nossa casa aqui ainda está em reforma, mas a gente não pode esperar as coisas ficarem perfeitas, né? Para estar aqui conversando com vocês e compartilhando. Gente, eu vou começar já falando dos assuntos da nossa live. Se vocês tiverem qualquer problema aí com o som, com a filmagem, vocês me avisem. Choveu bastante aqui na minha cidade hoje, talvez a gente tenha algum problema com a internet, tomara que não. Eu vou começar, e se vocês também tiverem dúvida, vão mandando as dúvidas aí no comentário, que depois eu vou respondendo. O pessoal que já mandou as dúvidas no direct, eu já marquei, né, essas dúvidas, tá anotadinha aqui comigo, pra gente responder. Só que se vocês fizerem perguntas aqui ao vivo, eu vou priorizar quem está ao vivo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu quero deixar bem claro aqui nessa live, que eu vou compartilhar com vocês, é a experiência pessoal da minha casa para o ano de 2022. Tá? Vou fazer um plano de fundo aí bem rápido, para quem é novo aqui no perfil, para quem está chegando agora. Eu faço homeschooling aqui nós praticamos, né, como família o homeschooling desde 2012. Então agora no meio desse ano vão fazer 10 anos de ensino domiciliar. No decorrer desse tempo nós sofremos uma denúncia, sofremos um processo. E no ano passado as nossas crianças ficaram um tempo vinculados a uma escola na metodologia EAD. Essa é uma outra conversa que eu vou gravar um vídeo para vocês contando tudo. Mas então esse ano é um ano de retomada, tá? Algumas práticas haviam sido perdidas, porque nós ficamos o ano inteiro vinculados à escola. E esse ano, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos com o nosso homeschool integral novamente, porque nós compreendemos que para nossa família esse é o melhor, tá bom? Então, esse ano eu não consegui voltar no mesmo ritmo que eu estava vindo em 2020, né? Eu tive que frear algumas coisas, porque nesse período as minhas crianças ficaram um pouco escolarizadas, perderam um pouco do ritmo, mesmo a gente tentando manter aquela coisa gostosa do conhecimento, muitas coisas eu continuei perseverando, leitura em voz alta, memorização, mas o conteúdo em si, né, eu tenho crianças na fase escolar aí de 7, 9 e 12 anos. E o conteúdo em si, a forma como eles queriam, eles estavam se acostumando a ter aquilo mastigadinho, um professor explicando, estavam ficando um pouco preguiçosos para pensar. Então eu tive que fazer uma retomada, né? Eu fiz um planejamento e como eu já sabia que ia ser muito... O Carlos perguntou aqui... Carol, perdão, desculpa. Carol perguntou, eu tenho 4 filhos, mais um bebezinho na barriga, tá? Então é uma filha de 12, um de 9, um de 7,
um de 1 ano e 8 meses e o bebezinho, tá bom? Aí com o bebezinho de 1 ano e 8 meses, a gente ainda não tem, né, nada estruturado para ele na questão do ensino domiciliar. Então eu vou falar aqui dos 3, vai ficar salva, em nome de Jesus. Se tudo der certo, a ideia é deixar ela salva. Então eu vou falar aqui dos 3 mais velhos, tá? Saudade, Sarinha. Beijo grande para você, para Tabita, para o tio Felipe. Vamos lá. Então, deixar isso bem claro que assim, eu tô mostrando para vocês o material para crianças dessa faixa etária. Teve pergunta para crianças menores, eu vou responder nessa live também, tá? Podem ficar tranquilas. Se vocês chegou aqui agora, já vai curtindo, aperta no coraçãozinho que o Insta manda essa live lá para cima e compartilha aí com quem você acha que precisa. Vamos então para o conteúdo da live. Gente, quando a gente pensa em material, tem um passo antes disso, que é o método que você vai escolher na sua casa. Quando a gente fala de homeschooling, a gente fala de uma variedade enorme de métodos, né? E você vai escolher esse método de acordo com o que se adeque à sua família. Quando eu comecei o ensino domiciliar, eu comecei pelo método tradicional, porque para mim era o mais fácil, né, pegar um currículo escolarizado e aplicar na minha casa, até porque eu nunca nem tinha ouvido falar de outros tipos de metodologia. Então, se você está novo aí no homeschool, se você está começando esse ano ou está se planejando para ainda começar, eu sugiro que você comece pesquisando sobre métodos, né? E se você está com uma urgência, eu sugiro que você tente ir acompanhando o tradicional, que ele é mais fácil, porque é o ritmo que o seu filho já vinha da escola, né? Se você tem uma criança muito pequena, pode ficar tranquila que se você tem uma criança abaixo de 3 anos, abaixo de 5 anos, você tem tempo de pesquisar e ainda fazer muito por essa criança, certo? Então, eu vou falar sobre os métodos que eu utilizo aqui na nossa casa. Eu passei já pelo método tradicional. Foi quando aí nesse período, né, não tinha nada, não tinha ninguém aqui, era como se fosse um mato fechado no homeschool. E aí a gente foi começando a ler, procurar, pesquisar. Foi quando eu conheci os livros do Ensinando Trivium, que falava da metodologia clássica. Eu li aqueles livros e me encantei pela metodologia clássica. Depois eu conheci, através da Sara, a Charlotte Mason. Estou lendo o livro ainda da Charlotte, consumi algumas coisas que a gente tem disponível aqui na internet sobre a Charlotte e foi maravilhoso. Então eu também gostei muito do método. Quando as minhas crianças eram bem pequenininhas, eu apliquei algumas coisas da metodologia Montessori. Aí vou chegar aonde eu quero chegar. Então você vê que eu não fiz assim um casamento com nenhum método, né? Eu fui conhecendo, experimentando, na medida que eu ia conhecendo, eu ia aplicando. Aquilo que dava certo, eu mantinha, aquilo que não dava certo, eu descartava. Até eu chegar assim no que para nossa família até hoje é o ideal. A gente tinha uma preocupação com a parte legal, principalmente anteriormente, né? Porque hoje a gente vê assim uma luz no fim do túnel, não é verdade? Hoje já existem alguns estados que têm uma regulamentação, alguns municípios que têm uma regulamentação, e a gente tem uma fé e uma esperança muito grande que o Brasil ainda consiga fazer isso de forma nacional. Mas quando a gente não tinha nem essa visão de onde ia parar, a gente tinha essa preocupação com a questão da denúncia, né? Todos esses medos que vocês sentem quando estão começando, nós sentimos também, né? É por isso que nós estamos aqui, para tranquilizar vocês e para mostrar que é possível. Pessoas comuns, tá, gente? Eu sou uma pessoa comum, eu não sou pedagoga. Eu sou uma pessoa comum que decidiu educar os filhos em casa. Desculpem. Então, a gente chegou assim no que é o cenário ideal para a nossa casa. Nós optamos por seguir a BNCC. Eu tenho um vídeo completo falando sobre isso no canal, então eu não vou esticar muito a conversa aqui. Nós, como família, escolhemos seguir a BNCC, sim. E junto a isso, aliado a isso, nós fazemos o estudo por unidades. Também tem um vídeo lá no YouTube explicando tudinho o que é esse estudo por unidades.
Em resumo, eu pego uma matéria, um conteúdo específico, como teve a pergunta aqui falando sobre célula, né? Deixa eu até ler a pergunta. Ó, eu vi que você ensina sobre as células para todos os filhos. Eles aprendem o mesmo conteúdo? Então, não dá para saber o nome, né? Tá escrito Deus seja louvado, seja mesmo. O conteúdo, ele é único para os três, e aí eu consigo ir aprofundando de forma individual. Eu faço um panorama geral do conteúdo com os três, e depois, na medida do conhecimento, da capacidade mesmo, né, de cada um, eles vão avançando, às vezes por si só, às vezes com a minha ajuda, tá? Então, assim, vou pegar o exemplo da célula. A célula, olá, depois pode fazer um resumo desses lugares para os novatos, como eu, que fica mais fácil. Você fala... Kathleen, você quer um resumo desses vídeos? Eu posso depois fazer uma série, uma sequência aí para vocês explicando dos vídeos nos stories, tá bom? Se eu não lembrar, me cobra. Gente, então voltando aqui. O estudo por unidades, ele pega um tema específico e trabalha de forma interdisciplinar. Tá? Eu optei pela célula porque era um conteúdo que estava na grade curricular da Sofia. Esse ano ainda vai aparecer na grade curricular do Murilo e é um assunto muito interessante. Então, eu coloquei o assunto de forma lúdica para eles, a gente pesquisa, a gente explora esse conteúdo junto. Eu coloco muita coisa concreta, né? Eu vou mostrar para vocês sobre a unidade depois, tá bom? Então, é isso. Eu sigo a BNCC e faço estudo por unidades. Esse é o método que nós escolhemos para a nossa casa. Aquilo do clássico que me chama atenção, que eu gosto, que eu admiro, na medida do possível eu pratico. E da Charlotte Mason também. Essa questão de método tem também muito a ver com os princípios da família, né? Então tem coisas que coincidem e que a gente aplica independente de não ser adepto total daquele método, certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu distribuo isso. Cada filho meu tem uma caixa dessa aqui, ó. Essa é aquela caixa de escritório, caixa de arquivo, sabe? E cada um é uma cor, para eu conseguir me organizar. Essa verde é a do Pedro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o horáriozinho do Pedro, ó. Aqui tá o horário do Pedro, plastificado, bonitinho. Vai ter um pouco de brilho, então, segunda, terça, quarta, tá? Vou falar para vocês aqui, ó. O horário de estudo aqui na minha casa é das 8 até as 9h30. A gente divide isso em 3 tempos de 30 minutos. Ou seja, é como se fosse 3 aulinhas. Uma das 8 às 8h30, uma das 8h30 às 9 e uma das 9 às 9h30. Na realidade, essa aula nem dura tudo isso a maioria das vezes. A gente trabalha com um sisteminha de meta, né? Eu tenho metas com eles. Hoje você vai fazer 3 páginas dessa atividade, você vai fazer 2 páginas desse material. Quando ele atinge a meta, eu libero ele para ele brincar, para ele se divertir, para ler um livro. Alguns minutos de intervalo e aí eu tenho um alarme que toca e eles voltam para o segundo ou para o terceiro horário. Às vezes eles estão tão empolgados que eles pedem para continuar, dependendo do conteúdo. Às vezes não, às vezes eles querem mais sair para brincar. Então, todos os dias de manhã, o horário das 8 aqui, olha, do Pedro, tá escrito aqui, ó, apostila integrada. Essa apostila do Pedro, ele é um material bem escolarizado mesmo. E por que eu escolhi esse material? Eu gosto muito de pesquisar, de desenvolver, e eu tô numa fase da minha vida que eu tô com pouquíssimo tempo, né? Eu tô aqui na gestação, né? Eu tô entrando pro 6º mês na gestação, e eu tenho também o bebê de 1 ano e 8 meses, e eu ainda não tenho uma funcionária para me ajudar aqui, então todas as atribuições da casa, da comida, tudo é comigo.
E no início dessa gestação eu estive mal, passei mal, foi esse o motivo de eu dar um sumiço aqui do Homeescolarizando. Eu tive que ficar de repouso por um período, então eu tô retomando as atividades agora, né? Tanto do homeschool como da minha vida pessoal. E o que acontece? Eu não ia ter tempo de desenvolver todos os materiais e nem ia ter condições financeiras de comprar, porque existem materiais maravilhosos. Não ia ter condições de comprar para os 3 um material elaborado. Então eu escolhi usar um material que eu usei lá no começo. Vocês lembram que no começo lá no começo eu falei para vocês que eu usava o método tradicional? O método tradicional é assim, você adquire um livro didático e você segue aquela sequência do livro didático. Ou seja, uma apostila de uma rede particular de ensino, ou seja, um livro que você compra pela internet mesmo. Procura um bom material didático e toca o barco. Eu estou fazendo mais ou menos isso em algumas disciplinas pela falta de recurso mesmo. E isso aqui eu quero deixar muito claro para vocês. Gente, fazer homeschool não é assunto de rico. Fazer homeschool também não quer dizer que você vai assim gastar todo o seu dinheiro. Porque tem muita coisa, muito recurso gratuito e tem muita coisa acessível, né? E assim, tem materiais que você adquire para o primeiro filho e que fica para o segundo, né? Principalmente se for em PDFs, né? O material do Pedro é esse aqui, ó. Essa capinha aqui foi eu que fiz, tá? Bonitinha, porque o material tinha uma capa muito feia e criança é muito visual. Então ele sentou comigo, ele elaborou essa arte para ele ficar feliz. O material mesmo, ele é um material que um site chamado EducaRio disponibilizou gratuitamente. Eu adquiri esse material de forma gratuita, olha, em 2013. Ah, Beth, não está desatualizado? Pouquíssimas coisas mudaram de acordo com a BNCC e a BNCC está ali, né, gente? Você pode voltar a hora que você quiser e conferir se está tudo dentro. Esse material aqui, ele é integrado porque ele trabalha português, matemática e ciências, né? Nessa faixa, o Pedro está no 3º ano do fundamental. Então, ele só tem essas 3 disciplinas obrigatórias, né? Que é português, matemática e ciências. E ele é integrado porque, assim, vem um texto de português, aí no meio do texto pede uma continha, aí lá na frente já fala de natureza, e ele vai fazendo um alinhavo dentro do conteúdo. Gente, esse material eu não considero a 8ª maravilha do mundo. Nossa, vai todo mundo atrás dele. Não é isso. Eu quero mostrar para vocês justamente a minha fragilidade e mostrar para vocês que é possível, independente da sua experiência, da sua fragilidade, que o material não determina tudo. Tá? Eu escolhi esse material por conveniência mesmo. Aí, semana passada foi a primeira semana de aula. E ele veio preenchendo tudo bonitinho, ele foi atingindo as metas dele, tudo bonitinho, foi fazendo. Só que aí eu comecei a observar que o material pede muita escrita. E o Pedro, ele está ainda no processo de alfabetização, né? E a parte escrita é muito cansativa. Então, por exemplo, naquele dia eu observei que ele já tinha feito algumas cópias, né? Já tinha escrito algumas coisas e ainda pedia mais uma produção de texto. Olha, então pediu aqui para ele fazer uma produção de texto. Eu liberei ele disso. Falei, não, filho, você não precisa. Você pode só fazer uma ilustração do que você quer representar. A mesma coisa aconteceu hoje, né? Hoje eu estava observando aqui que tinha assim muita cópia. Ó, ele estava estudando os meses do ano e tinha que fazer toda essa cópia aqui do lado. Eu falei, não, muito cansativo. Fiz só de forma verbal e fiz com brincadeiras, né? Deixa eu ver aqui. Então eu fui, sim, chegamos aqui nessa parte da fase da lua, ó. E aí ele achou vago, ele mesmo falou, mãe, eu não tô entendendo. Aí eu falei assim, vamos parar o material, vamos no YouTube, vamos ver um videozinho, que eu já tinha um videozinho lá separado sobre as fases da lua. Aí
passei o videozinho para ele. Então, assim, nisso eu pulo algumas atividades, eu não faço esse material todo na íntegra. E vocês precisam saber que vocês têm essa liberdade como família educadora. Nós não somos escravos do material, o material é para nos servir. Então, se você vê que aquilo está muito puxado para o seu filho, pula, volta outro dia. Hoje, por exemplo, aí tem coisa que é muito assim, aquém, né? Ó, se eu perder alguma pergunta, gente, vocês me chamam aí, ó. Eu vi que aqui pediu onde eu acho que precisa por faixa etária na BNCC. Você entra no site, né, do governo e lá vai ter BNCC para navegação. E você seleciona a série do seu filho e lá vai aparecer todas as disciplinas e todo o conteúdo que você tem que aplicar. É extenso, mas quando você vai ver, ela é bem repetitiva. Então, é mais fácil do que parece, tá? Tem as competências, sim. Tem tudo lá, tem tudo. Então, olha só, tem coisa também dentro do material que eu acho assim bobinho. Por exemplo, sugeria colocar uma música do Patati e Patatá para explicar as 4 estações. O Pedro já sabia as 4 estações, então eu avancei aqui com ele. Aí pedia para ele escrever sobre as 4 estações ou desenhar, ou os dois. Eu pedi para ele só fazer o desenho, tá vendo? Não pedi para ele escrever. Não tem necessidade, uma criança no 3º ano está fazendo tanta produção textual. Essa habilidade vai vir com o tempo, ok? Então, matada a curiosidade aqui da apostila do Pedro, que foi a que mais o pessoal perguntou. É uma apostila integrada, eu encontrei no site do Rio Educa. Pesquisa lá no Google Rio Educa, vê se essa apostila ainda está disponível. Eu acredito que vocês encontrem ela. Se vocês não encontrarem ela no próprio site, talvez o Google te direcione para alguém que tem isso e disponibilize num drive. Tá? Mas é um livro de acordo com a BNCC, e se você não encontrar ou quiser adquirir um melhor, você pode aí pesquisar um livro didático que dá para você trabalhar muito bem com o seu filho. Eu não recomendo vocês comprando tudo por aí, tá? Vai experimentando as coisas. E isso tem mesmo. Na BNCC tem sugestões até de como você trabalhar. A única coisa que a gente tem que ficar de olho na BNCC é que, por exemplo, tem para nossa família, que somos uma família cristã, tem algumas coisas que eu acho desnecessárias e que eu pulo. Por exemplo, educação sexual no 7º, no 8º ano, acho desnecessário. Então eu pulo. O tema sexualidade aqui na nossa casa a gente aborda de outra forma, né? Não é conteúdo de escola. Depois disso, gente, então todos os dias do horário das 8, ele faz um pouquinho dessa apostila. Quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá? 2, 3 páginas, 2, 3 páginas. Como que você pode dividir isso aí na sua casa? Como que eu faço para dividir? O jeito mais óbvio, tá? Eu pego a quantidade de páginas que tem, ó, tem 86 páginas. Eu divido ela pela quantidade de semanas que eu vou dar o bimestre, né? No meu caso, o meu bimestre aqui tem 6 semanas só, porque eu faço depois uma semana de avaliação e uma semana de recesso. Então, eu divido essa quantidade de páginas por 6. Aí vai dar a quantidade de páginas que eu tenho que trabalhar por semana com ele, uma média. Vai ter semana que vai ser mais, vai ter semana que vai ser menos. Deu para entender? Vou mostrar, pode ficar tranquila. É que eu estou querendo mostrar esse material, Sarinha, do Rio Educa, porque teve muita pergunta inbox mesmo, das pessoas querendo saber se o material era bom, se eu indicava, se era nosso. Então aqui está esclarecido, o material não é nosso, não é bem uma indicação, é o que eu realmente estou usando, estou sendo sincera com vocês, e eu digo aí onde eu encontrei. Quando ele chega aqui nas 8h30, aí cada dia é uma coisa. Na segunda-feira, eu trabalho leitura com ele. O material dele de leitura que eu selecionei foi esse aqui, ó. Esse material aqui, eu encontrei ele no blog Dani Educar. Grátis, gente, grátis. O que eu quero mostrar para vocês é isso, olha.
eu não gastei nada esse ano, tá? Aqui ela tem as fichas de leitura, né? Como eu disse para vocês, o Pedro ele já sabe ler, mas ele está numa etapa de adquirir fluência. Então, o textinho é pequeno, a letra adequada para a idade dele. Ele que quis fazer essas pinturinhas aqui depois que ele terminou essa ficha. Eu até gravei essa atividade, depois vou disponibilizar para vocês, é porque não deu tempo. Foram 5 minutos de leitura, essa atividade. E pronto, acabou. Liberei ele. Outro dia, na aula de leitura, eu brinquei de forca com ele. Então, assim, outro dia eu pego um livrinho e falo, você vai ler essa página aqui para mamãe. Então, assim, esse treino de leitura é toda segunda-feira que ele faz para ele adquirir fluência. Mas se eu percebo que está algo cansativo, eu libero, porque eu não quero associar, né, na cabecinha dele que a leitura é algo enfadonho, muito pelo contrário. Eu quero conquistar, né? O Pedro foi o mais prejudicado com a situação da escola, porque ele estava numa fase muito delicada. E a professora que cuidava da turma dele, ela exigia muito um resultado, independente do ritmo da criança. E isso foi bem estressante para ele. Então, na segunda-feira, eu estou usando essa ficha de leitura. Ele faz aí 5, 10 minutinhos e eu libero ele. E muita festa, tá, gente? Tudo que ele consegue ler aí é uma festa. Hoje mesmo, ele tava com a apostila e aí eu virei para ajudar o Murilo numa atividade. Quando eu voltei, ele já estava resolvendo. Aí eu falei, uai, você leu sozinho. Li, mãe, li sozinho. Eu fiz uma festa, né? Ele ficou todo animado. Na terça-feira, ele faz caligrafia. A caligrafia do Pedro, gente, é assim, ó. Ele escreve ainda, eu mostrei ali para vocês, deu para vocês verem que ele escreve com a letrinha bastão, né? Aí eu sempre gosto de fazer uma capinha bonitinha assim, porque criança é mesmo muito visual. Então, ele escreve com a letra bastão e esse ano o meu objetivo com ele é transitar para a cursiva. Ele conhece a letra bastão maiúscula e minúscula. A cursiva tem algumas que ele ainda dá uma atrapalhada. Apesar de sempre ter disponibilizado os 4 tipos de letra, ele de vez em quando se confunde. Então, a caligrafia dele, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei de 2 blogs diferentes. Gente, vocês vão anotando isso aí, porque é muita coisa, quem tem interesse, tá? Espaço Educar Net. Vou repetir. Espaço Educar Net. Se você colocar lá no Google caligrafia de letra em bastão, provavelmente vai aparecer. Olha, é assim, ó. Também ele vai fazer uma meia folha, tá? Ó, aqui eu tenho uma folha sulfite deitada. Ele vai fazer só uma letra, meia folha, tá bom? Não vai fazer a folha toda. Isso aqui também é coisa de 15 minutinhos, porque eu não quero estressar o Pedro. Eu quero que o Pedro tome gosto. Aí eu vou transitar o alfabeto inteiro. Transitar, isso mesmo. Transitei aqui e cheguei no Mestres do Saber, que já é um outro site. E aí eu peguei aqui, ó, Mestres do Saber, que eu vou trabalhar a cursiva. Achei até mais bonitinho o material, mas eles não tinham a letra bastão, só tinha a letra cursiva. Mas a outra também é bom. Certo? Espaço Educar Net e o outro da letra cursiva, Mestres do Saber. Esse Mestres do Saber, eu já usei várias coisas desse blog. Esse blog é muito bom. Eu recomendo para quem está em fase de alfabetização e pré-alfabetização. Na quarta-feira, o Pedro faz tabuada. O Pedro começou a multiplicação no ano passado, no final do ano passado. E agora eu vou fazer uma revisãozinha com ele, né, de multiplicação. Aqui, gente, aqui eu não vou nem conseguir passar para vocês todas as fontes, porque eu, assim, dei um Google. Tabuada do 2. Eu pretendo ficar com o Pedro mais ou menos 1 mês por número, tá? Sem pressa, sem correria. Eu quero que ele aprenda. Não é método do saber, não, gente. É mestres. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Mestre, no singular. Mestre do saber, tá?
Vamos ver se aparece aí para vocês. Eu acho muito difícil. Ó, mestre do saber. E aqui, gente, aí eu peguei e coloquei no Google. Então, eu já separei aqui 5 atividades para o Pedro de multiplicação do 2. E tá separadinho, aí eu tenho um caderno para ir colando isso aqui na medida que ele for fazendo. Aí eu tentei pegar, assim, as mais variadas possíveis, certo? Então, fechamos aí a tabuada. Na quinta-feira, eu faço com eles o inglês. Quando todos eram bem pequenininhos, assim, abaixo dos 10 anos, eu usava um site que eu já até indiquei aqui para vocês, que o nome do site é Super Simple Song. Vou repetir. Ó, não observem minha pronúncia, meus filhos sabem inglês melhor do que eu. Super Simple Song, o nome do site. Eles têm as músicas e têm as propostas de atividade. E é bem infantil. Então, eu recomendo para quem tem crianças pequenas. Agora, meus filhos cresceram um pouco. O Pedro ainda gosta muito das atividades do Super Simple Song, mas eu trabalho com todos ao mesmo tempo. Então, eu optei por este material aqui, desse site, ó. Learn English Kids. Learn English Kids. Esse site do inglês, ele é muito bom. O site é todo em inglês e é tudo gratuito. Então, assim, ele tem um vídeo e debaixo do vídeo ele tem as atividades. E para quem está mais avançado, ele tem a parte de gramática. Então, é um site bem completo, tá? Ó, vou colocar aqui de novo, ó. Learn English Kids, ok? Esse material aqui eu consigo contemplar o Pedro, a Sofia e o Murilo, porque dentro dele os níveis de dificuldade vão aumentando. Então, assim, tem atividades bem simples, ó, essa é sobre o alfabeto, a musiquinha do alfabeto e tal. Isso mesmo, obrigada, Ana. O anterior de crianças é Super Simple Song. E tem atividades um pouco mais complexas para você completar. Ah, gente, para as mães, para os pais, né? Super Simple Song. Sara, escreve aí, se você tiver por aí, por favor. Isso mesmo. Isso mesmo, Ana, obrigada. Ó, meninas, aí tem atividades mais elaboradas, assim, ó. Então, assim, isso aqui vai contemplar Murilo e Sofia, entenderam? Porque eu mudei de site. Ótimo. Então, uma coisa muito boa desse material aqui, além dele ser gratuito, é que ele tem um defeito. Eu achei as imagens bem abobalhadinhas, mas dá para suportar. Ele tem a parte respondida. Então, olha só, pra gente, né, que é mãe, educadora, nem sempre domina tanto quanto os nossos filhos. Então, por ele ter os gabaritos, as partes respondidas, te dá uma segurança melhor, né? E aí você vai selecionando, lá não tem um currículo fechado. Eu escolhi os temas para trabalhar de acordo com aquilo que os meus filhos já sabiam. Por exemplo, animais, eu não vou trabalhar animais de novo, eles já sabem, né? Partes do corpo humano, eu não vou trabalhar, eles já sabem. Então eu fui onde eu sabia que tocava na ferida deles, entendeu? É isso aqui. Esse é o material de inglês. Na sexta-feira, eu trabalho com eles artes. Aí o conteúdo de artes eu divido em 2. Então, a cada 15 dias, a atividade de artes é direcionada para a unidade, que eu vou explicar para vocês melhor ainda nessa live. E a cada 15 dias eu vou fazer com eles, a semana passada não teve, essa semana vai ser a primeira semana desse material. Eu faço isso aqui, ó, apreciação de obras de arte. Esse material é um material que eu estou desenvolvendo e testando. Se der certo, eu disponibilizo eles para vocês, tá bom? É um material de apreciação baseado no método da Charlotte. Lembra que eu falei para vocês que a gente não fica preso a uma coisa só? Então, aquilo que eu acho legal do método, eu coloco dentro do meu contexto. Nós vamos estudar essa tela aqui, da Tarsila do Amaral.
e depois vamos fazer as reproduções e tem a parte de pesquisa, e na medida que eu vou fazendo, eu vou mostrando. Esse material ainda não está disponível para vocês, mas eu quero em breve disponibilizá-lo, tá bom? E a cada 15 dias, como eu já disse, eu faço dentro da unidade. Essa semana, por exemplo, Charlotte Mason, o método Charlotte Mason. Essa semana eu vou trabalhar com eles na unidade. Então, essa semana a gente vai fazer uma massinha. A aula de artes vai ser produzir essa massinha, criar essa massinha, para na unidade a gente fazer uma célula humana de massinha. Certo, gente? Então, eu vou deixar as unidades para explicar no final para vocês, tá bom? Vou passar essa caixa aqui do Pedro pro lado de cá, porque eu vou mostrar agora o material do Murilo. Ficou alguma dúvida, gente, do material do Pedro? Se ficou, vocês vão falando para mim, que eu vou tentando responder, tá? Essa live aqui é uma live bem detalhada, para vocês tirarem todas as dúvidas. Vamos pro do Murilo. Murilo é cor azul. Aqui o horário do Murilo. O Murilo, ele faz também 3 horários, também os 3 fazem esse horário, tá? O momento de estudo dos 3 é esse. A Sofia tem um horário à tarde, mas quando chegar a Sofia eu explico para vocês. O Murilo, ele faz matemática 3 vezes na semana e português 2 vezes, porque o currículo dele de matemática estava exigindo um pouco mais. E ele estava com algumas defasagens e eu quis pegar mais firme na matemática. A matemática do Murilo, ó, fiz uma capinha bonitinha, mas é o mesmo do Pedro, aquele lá do Rio Educa. Então, ó, aqui eu vou falar para vocês. Português, matemática, ciências, história, geografia, essas disciplinas todas eu peguei desse site, esse Rio Educa. E eu estou fazendo aquilo que eu contei para vocês. Naquilo que os meninos dominam, eu deixo eles avançarem. Naquilo que eles têm dificuldade, a gente procura outros recursos, faz um reforço. Então, o material é para me dar um norte, porque eu estou sem tempo de fazer um material na íntegra, tá? E aí ele tem também o de língua portuguesa, que é do Rio Educa. Ele tem o de ciências. O de ciências, ele só tem esses 3, tá? O de ciências, teoricamente, ele vai abranger ciência, história e geografia, é quase que um integrado. Mas ele é bem ruinzinho, porque ele não é nada lúdico e ele é muita cópia, e criança não gosta disso. Ler, escrever, o tempo todo não dá. Então, eu estou usando esse de ciências só como um norte mesmo. Hoje, por exemplo, a gente tem que estar de olho, né, como mãe educadora, porque assim, a gente já faz o homeschool porque a gente quer dar para o nosso filho uma educação de acordo com os nossos valores, nossos princípios, aquilo que a gente tem convicção, né? Eu falei para vocês a questão da educação sexual precoce, mas tem coisas assim que não são tão polêmicas, mas que eu acho que é um desrespeito. Por exemplo, essa tabela de valor, essa pirâmide aqui era o exercício de hoje, a pirâmide alimentar. E a gente sabe, né, como família aqui na nossa casa, pela nossa escolha, que essa pirâmide caiu por terra, né? Ninguém mais come na base da pirâmide aí, ou não deveria, né? Pão, mandioca, batata, arroz enlouquecidamente, né? Isso mudou, é uma coisa antiga. Então, eu pedi que ele desenhasse uma nova pirâmide. Ele começou, só começou, aí não deu tempo, ele vai terminar amanhã ou outro dia, não tem problema. Porque ele mesmo disse, mãe, tem que estar os vegetais, as frutas na base da pirâmide. Então, assim, eu aproveitei que o conteúdo estava em pauta para reforçar com ele algo que no dia a dia a gente tem conversado sobre o que é mesmo alimentação saudável, né? Então, vamos ver o que ele vai trazer nessa pirâmide. Certo, então, português, matemática, ciências do Murilo, fechei aqui com a apostila do Rio Educa. Aí ele tem na terça-feira caligrafia. A caligrafia dele é um material... Agora esse, gente, eu vou ficar devendo de onde eu peguei,
porque eu tinha salvo há muitos anos atrás, a Sofia era bem pequenininha, e eu não tenho a fonte de onde eu tirei isso. Ele é uma caligrafia, ó, do alfabeto também. Tá vendo? Mas ele, ó, ele é um material muito antigo que eu tinha aqui e eu não tenho o nome dele. Mas a caligrafia, por muito tempo eu trabalhei da seguinte forma. Eu compro um caderno de caligrafia para criança e eu, a próprio punho, escrevo em cima um versículo, uma frase, às vezes uma verdade, né? Que a gente está querendo fixar na cabeça da criança, né? Por exemplo, você pode fixar assim: eu devo amar o meu irmão, né? E aí você escreve aquela frase: eu devo amar o meu irmão. E lá ele vai fazer a cópia, 1, 2 linhas. O mais importante da caligrafia é a criança aprender a fazer as coisas com esmero, tentar a perfeição. Então, do que adianta a sua criança fazer uma folha inteira daquela cópia e a letra toda espichada, saindo da linha? Às vezes é muito melhor a criança escrever uma linha, você vendo que ela está se esforçando para fazer bem feito, e no final ela vai ter um resultado compensatório. No final ela vai olhar para o trabalho dela e ela vai ter a sensação de um trabalho bem feito. Então eu trabalho a caligrafia dessas duas formas que eu falei para vocês, tanto com esse materialzinho, como também direto no caderno de caligrafia. E eu intercalo o dia da caligrafia com esse material aqui. Esse material, sim, tem aqui no nosso drive. Esse é nosso, As Parábolas de Jesus. Ele é um material que vem a parábola escrita, depois para a criança explorar no estilo de interpretação de texto, e depois tem ditado, tem cópia e tem memorização. Então, esse material aqui das Parábolas de Jesus, ele é um xodózinho para mim. Porque tudo que a gente consegue envolver as verdades do Senhor aqui na nossa casa, a gente valoriza muito, né? A criança está ali aperfeiçoando a letra dela, aperfeiçoando a gramática dela, mas as verdades de Cristo estão sendo entronizadas, né? Então, eu vou aproveitar aqui e vou indicar um blog para vocês. Na verdade, eu não sei se eles têm um blog, deixa eu corrigir. Tem um canal no YouTube, né? Perdão, gente. Um perfil aqui no Insta que se chama Jesus em Nosso Lar. Quem quiser anotar aí para mim, por favor. Jesus em Nosso Lar. Ele tem muito material bom, tá bom? Cristão. Obrigada, Carol. Obrigada por compartilhar isso. É verdade. Sempre tem que usar coisas do tipo, né? Faça tudo como para Deus e não como para os homens. É algo importante. Outra coisa também que a gente sempre fala para os nossos filhos aqui, né? Que além deles fazerem tudo como para o Senhor, eles são sal e luz, né, nessa terra. E o lado aluno deles também deve ser sal e luz, né? E a obediência, a honra. Outro versículo campeão aqui em casa é o de Eclesiastes, há tempo para tudo. Então, às vezes a criança está estudando ali, começa a se distrair, há tempo para tudo. A gente não combinou que a aula é pequenininha e você vai ter tempo para brincar? Faz a atividade e depois você brinca. Funciona. Claro que funciona, é a palavra de Deus, né? Então, o Murilo tem a tabuada. Aí mais um lugar, mais um blog aqui para vocês anotarem. Gente, olha, só coisa gratuita, hein? Essa live vale muito dinheiro. O nome desse site, eu não achei eles no Insta, achei eles na internet mesmo. É Tabuada de Multiplicar. Vou tentar colocar aqui para vocês, mas nem sempre dá para ver. Eu já indiquei outras vezes, tabuadademultiplicar.com.br. Esse site, ele é bem organizadinho, tudo nele é gratuito. Ele tem essas fichas que eu estou usando. Aí, olha, uma coisa também interessante que eu queria compartilhar com vocês para quem faz homeschool. O material do Murilo, essa de tabuada, como ele estava na escola,
eu imprimi esse material para ele para usar como reforço. Mas acabou que ficou muito cansativo fazer esse reforço. E aí a gente deixou, nós falamos assim, vamos terminar esse ano letivo e depois a gente recupera, né? E eu não imprimi outro. Eu não tenho por que voltar o Murilo no zero do material. Ele já fez uma parte, né? Eu não imprimi outro e ele continuou de onde ele estava, literalmente, ó. Ele tinha parado aqui, ó. Ó, tem até a datazinha aqui que não me deixa mentir para vocês. Ó. Ele tinha parado aqui no dia 20/9 de 2021, na tabuada do 6. E aí, esse ano, ó, aí ele fez uma lá dia 23/11, tava bem ruinzinho ano passado de manter uma frequência disso. E aí, esse ano, ele voltou já da tabuada do 7 em diante. O Murilo sabe a tabuada toda? Ele sabe fazer o cálculo, né, da tabuada. Só que a tabuada, eu tenho aprendido aí com os meus amigos professores, né? Tem um amigo que ele é professor de matemática, se vocês quiserem, Carlos Alexandre, tem aqui no Insta, e ele já conversou bastante comigo sobre essa questão da importância da tabuada tá na cabeça da criança, porque todas as outras coisas que vêm depois, se a criança não sabe, ela tem que ficar fazendo esse cálculo toda vez, é muito exaustivo. Então, a tabuada, ela é treinada aqui sempre, porque a gente quer aquela tabuada de ponta da língua, sabe? Quanto que é tanto vezes tanto? E a criança dá conta de responder. Bom, do Murilo é isso. Aí o inglês é o mesmo do Pedro, não vou mostrar de novo. A artes a mesma do Pedro, também não vou mostrar de novo. Se ficou alguma dúvida do material do Murilo, aí vocês, por favor, falem, que eu volto e explico de novo. Mas, em resumo, português, matemática, ciências, eu uso o Rio Educa. E as outras disciplinas, ou são de materiais da internet, ou material que a gente mesmo produz aqui para eles. Passando aqui, agora vamos para a da Sofia. A da Sofia teve muita pergunta também, porque tem muita gente que decidiu fazer o homeschool agora, né? E o filho já estava na escola, filhos já com a idade mais avançada. A Sofia, a cor dela é o amarelo. Então, eu tenho aqui da Sofia. A Sofia, ela faz português 3 vezes na semana, matemática 2. Então, o horário que o Murilo está fazendo português, ela está fazendo matemática. O horário que ele está fazendo matemática, hein? Vocês entenderam, né? Como que eu faço para eles fazerem algo que não gostam? Olha, Carol, essa pergunta aí é assim, o que exatamente a criança não gosta, né? Será que a criança não gosta daquele conteúdo? Ou será que a forma como aquilo está sendo exigido dela está deixando ela pressionada? Vou explicar para você um exemplo que aconteceu aqui na minha casa. No ano passado, com essa experiência da escola, a Sofia, ela teve uma professora de história que exigia muita cópia. Então, assim, em resumo, a professora mandava assistir um vídeo do YouTube, fazer um resumo e entregar. Assistir um vídeo do YouTube, fazer um resumo e entregar. Ou ela mandava assim, copia do livro tal, as perguntas e faça as respostas. Então, assim, 17 perguntas, copiar e responder. Esse ano, eu fui organizando o material e eles acompanham o processo. Aí quando ela pegou a apostila de história, ela falou, mãe, eu detesto história. Eu falei, Sofia, eu não acredito que você detesta história. Você é uma menina, ela ama o Antigo Testamento, ela ama as histórias do Antigo Testamento. Eu falei, filha, você ama história, porque quando a gente lê o Antigo Testamento é história, né? E aí ela falou assim, não, mãe, mas a história da escola é muito chata, por que eu tenho que saber aquilo? Aí eu fui puxando na memória dela, por exemplo, quando a gente tinha trabalhado antes, né? Antes da escolarização. A gente trabalhou, por exemplo, o descobrimento do Brasil de uma forma muito divertida. Nós pintamos eles de índio, nós fizemos vários experimentos, fizemos barquinho, competição de caravela. Então, assim, nós fizemos muitas coisas que envolvesse aquele tema e eles foram ficando curiosos. E a gente assistia o vídeo e conversava com as pessoas e eles foram ficando curiosos e fizemos pintura. Então, assim,
o conteúdo do descobrimento, né, entre aspas, do Brasil para ela foi algo muito marcante, né? E aí, quando a gente explica, por exemplo, a questão da igreja primitiva, da reforma, ela se interessa muito. Eu falei, filha, isso é história, você só estava aprendendo do jeito errado. Então, esse ano, eu peguei bem leve com ela na história. Eu falei, você vai ler o que está no livro, se você não entender, a gente vai procurar uma aula, uma videoaula, você vai assistir a videoaula e você não precisa fazer cópia de nada. Eu quero que você compreenda e depois a gente vai conversar. Então, a história tem sido assim, ó. Ela estuda e a gente conversa. Se eu não lembro, que a maioria das vezes acontece, eu vou assistir um documentário junto com ela. Então, assim, não precisa ser escolarizado, né? Deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui sobre... a Carol falou que não gosta de português, sabe ler, escrever cursivo, minúsculo, mas gosta de matemática. Assim, ela pode ter sim as disciplinas favoritas, não quer dizer que todos os filhos gostam de tudo, né? Eles têm a área de afinidade, né? Aqui em casa tem muito isso. Essa área dela de afinidade, você manda pra frente, você aproveita, avança ela, ou ele, desculpa, não sei se é menino ou menina, não segura, tá? Aonde tem dificuldade é onde você vai colocar a sua concentração maior no lúdico, na brincadeira. Descontextualiza aquilo e contextualiza em outra situação, tá bom? Traz, por exemplo, assim, minha filha não gosta de ler. Pega um tema que ela gosta ou que ele gosta e arranja livros, revistas sobre esse assunto, que você vai ver que ele vai gostar de ler, entendeu? Geralmente as pessoas não gostam de ler porque a gente já quer dar um livro fardo, né, para criança, e aí aquilo é muito exaustivo, né? Coloca coisas divertidas também na leitura. A gente não precisa ser o tempo todo clássico, erudito, né? Os nossos filhos podem ler coisas divertidas. Aqui em casa os meninos têm livros de piada, por exemplo, infantil, claro, né? Aquelas charadinhas. E eles amam ler aquilo, porque é uma leitura curta, engraçada, todo mundo que está em volta dá risada. Aí a gente tem que ir usando das estratégias, entendeu? Aqui, olha, estou fazendo por projeto. Fiz o projeto das cores, amanhã será o feijão que ela plantou. Aqui, história, só quer saber da Bíblia, que gracinha. Então, é a Carol ainda. Olha só, Carol, essa questão dos projetos, muito bom, porque é interdisciplinar, né? E eles vão gostando mesmo. Matemática está no conteúdo da quinta série. É uma menina, Isabela. Isabela gosta de matemática, Murilo também gosta. Vamos lá. Então, vamos para a Sofia. Sofia tem língua portuguesa, material do Rio Educa. Matemática, material do Rio Educa. Ciências. Geografia e história. Tá? Gente, essa questão visual, ela pode parecer uma frescura. E assim, eu hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de ter uma impressora. Mas eu já fui mamãe homeschooler sem impressora. Você pegar uma canetinha colorida, fazer uma capa bonita para o seu filho, você está demonstrando para ele que aquilo ali tem importância para você. Né? Tem importância para você e vai ter importância para ele. As atividades assim, borradas, com aquela impressão turva, ou então que não dá para a criança ler. Vamos tomar cuidado com isso, porque a gente transmite um desleixo, né, com a educação e depois quer que o filho seja zeloso. Então, assim, ó, via de regra, as apostilas aqui chegam no final do ano quase como começaram. Limpinhas, sem orelhas, porque é algo que a gente vai ensinando, né? Ensino domiciliar é muito mais do que ensinar conteúdo. Você está formando pessoas. Então, esse zelo que ela tem hoje com os materiais é o zelo que ela vai ter amanhã no mercado de trabalho. É o zelo que ela vai ter amanhã administrando o próprio lar, né? Então, nós precisamos demonstrar isso. Beth, mas eu não tenho dinheiro nem para encadernar. Vou mostrar para vocês aqui o que eu faço quando eu tô sem dinheiro para encadernar. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um grampo, vende na papelaria. Eu paguei R$ 4,10.
Então, aqui em Rondônia, que as coisas são um absurdo, sai 40 centavos. Perfurei com perfurador e fechei aqui, bonitinho, ó. Tá? Sem muita orelha, sem nada. Esse material da tabuada, ó, igual eu tava explicando para vocês, da Sofia é o mesmo do Murilo, o mesmo material, tá? Daquele tabuada de multiplicar. O de caligrafia, mesma coisa. Também uso aquele material, que eu não sei a fonte. Gente, eu já procurei essa fonte porque já me perguntaram. E uso das parábolas de Jesus. Olha só, menina é outro nível, né? Ela deu já um detalhe aqui. Uso das parábolas de Jesus e o caderno de caligrafia também, tá? Bom, gente, do material em si, é isso. Deixa eu ver essa pergunta. Consigo achar materiais do ensino médio no Rio Educa? Infelizmente, não. No Rio Educa, eles têm da pré-escola até o 9º ano, tá? Mas eu tenho umas indicações legais para você. Fica aí. Gente, a impressora de cartucho, ela faz raiva, né? Vamos conversar aqui agora de mãe para mãe. Nossa, a impressorinha de cartucho faz raiva. Eu já tive essa fase. Aí depois da de cartucho eu fiquei sem uma época. E aí a gente tem uns 2 anos que numa Black Friday aí adquirimos essas EcoTank. Nossa, é muito bom, muito bom. A gente enche os tanquezinhos uma vez por ano. Eu imprimo, a pobre coitada trabalha. Vocês viram tudo isso que eu mostrei para vocês? Eu imprimi na pobre coitada. E vale a pena, né? A gente tem que se organizar. É muito ruim mesmo. Mas isso também não é impedimento, tá? Olha, eu alfabetizei a Sofia na fase sem impressora. Era lousa, era papel, era canetinha, criatividade. O nome da apostila que eu uso com as crianças é assim, ó. Você entra no site que chama Rio Educa. É um material que as escolas municipais do Rio de Janeiro usam, ó. Ele foi feito em 2013. Eu já tinha indicado para algumas conhecidas minhas e elas têm até umas versões mais atuais. Só que como eu já tinha baixado esses PDFs e eu vi que não mudou muita coisa, eu imprimi essa mesmo, Rio Educa. Certo? Agora vamos tirar as dúvidas do estudo de unidades, né? Bom, aqui está... Ó, gente, outra coisa que é baratinha também, ó, essa pastinha aqui, acho que estava R$1 na papelaria. Ó, aqui, como que eu faço a minha unidade? Gente, a minha impressora é uma Epson L2200. Ela não imprime frente e verso e ela também não tem Wi-Fi. Ela é só direto no cabinho USB mesmo no computador. Mas tá ótimo pra mim, né? Quem sabe eu chego nesse patamar. O que usou para os 3 anos? Eu não entendi a pergunta. Se quiser repetir aí eu respondo, tá? Gente, olha só. O estudo por unidades, ele é baseado em um tema único. Então, você tem um tema único que você vai trabalhar de forma interdisciplinar, né? Eu tô trabalhando a célula, então vou falar com vocês sobre a célula. Só que assim, eu já fiz unidade da água, eu já fiz unidade de coisas assim. Ó, quando a rua da minha casa estava asfaltando, os meninos começaram a observar aqueles tratores na frente, aí eles começaram a ficar curiosos. E toda hora que a gente ia fazer alguma coisa, aqueles tratores ligavam. Aí, ao invés de eu me irritar com os tratores, porque eu não conseguia dar aula, eu falei, quer saber? Vamos pegar uma cadeira, vamos sentar lá fora, vamos ver os tratores trabalhando. E aí, alguns dias, os meninos corriam com as coisas aqui, e pegava a cadeira e ia lá pra frente ver os tratores trabalhando. E aí foi muita curiosidade. Eu não sei nada de trator, não sabia, né? Nada de trator. Eu falei, e agora? Agora vamos pesquisar. Falei, quer saber? Vamos fazer uma unidade sobre trator. E nós visitamos o DR, aqui o Departamento de Estrada e Rodagem, né? O meu pai trabalha lá, levou os meninos, subiram no trator e pesquisaram para que serve cada tipo de trator e como que era feito o asfalto. Então, assim, tudo isso eles estavam interessados. Então, tudo que eu colocasse ali no meio, eles iam ter interesse de ler, ter interesse de produzir.
né? Então, assim, você não precisa ficar preso só na BNCC para fazer as unidades, né? Eu já fiz outras unidades, eu fiz unidade de dinossauro, porque meus filhos gostam muito de dinossauro, e também já fiz outras unidades, mas, assim, a unidade, o descobrimento do Brasil foi através do estudo de unidades. Paralelos e meridianos, né, em geografia, estudo por unidades. O universo, estudo por unidades, e assim por diante. Tá bom? Então eu tô na célula, porque a Sofia tinha célula no currículo, o Murilo tinha célula, dava para casar e a gente fez assim. Esse planejamento aqui, ó, é da semana. O que eu vou fazer dentro da unidade, que é aquela última aula. Eles tinham uma aula de 30 minutos, intervalo, uma aula. Esse intervalo aqui é dentro dos 30 minutos, tá? E no último horário, nos últimos 30 minutos, vem a unidade. Eles amam a unidade, tá? Vou mostrar tudinho aqui para vocês. Então, ó, por exemplo, na terça-feira, eu vou ler o artigo. Esse artigo, gente, eu tirei de um site da internet. Ó, é uma página só o artigo. Tirei desse